É preciso buscar o batismo nas águas para ser salvo? E o batismo com fogo? Devemos buscá-lo? Qual a relação disso tudo? Do batismo nas águas, do batismo com fogo, com a queda de Jerusalém. Esse é o nosso tema de hoje. Fica comigo, nós vamos falar sobre esse assunto. Olá pessoal, graças e paz. Para quem não me conhece, eu sou o Ismael Freire. E hoje nós vamos falar sobre qual a relação do batismo nas águas com a queda de Jerusalém. A religião evangélica criou um mito de que é preciso, que precisamos nos molhar, tomar um banho, para sermos perdoados e salvos. Mas isso é uma tremenda falácia. Isso é um tremendo engano. Como uma água poderia lavar pecados, tirar pecados e nos prepararmos para ser salvos? Onde isso acontece? Isso é apenas ritual, isso é apenas simbolismo, é uma sombra. Nós não vivemos mais em sombra, nós vivemos na luz do Evangelho. Mas da onde eles tiraram isso? Da onde os líderes religiosos tiraram isso? Baseados em quê? Em acréscimos posteriores na Bíblia. Vamos lá, vamos para Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15 diz o seguinte. 14, 15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, veja. Mas quem não crer será condenado. Então, daqui é tirado todo, a liturgia, é tirado todo o contexto para criar uma doutrina, uma falsa doutrina, tá? E eu digo a você, meu querido, que isso aqui não existe na Bíblia. Isso aqui é um acréscimo. Isso aqui é um acréscimo. Como é que eu sei disso? Bom, primeiro, existem vários teólogos, estudantes da Bíblia que atestam isso. Tá? Segundo, veja, aqui do versículo 9 em diante, veja que tem aqui um colchete. Toda vez que aparece um colchete, é porque aquilo ali foi um acréscimo. Foi acrescentado ali. Veja, no colchete começa no 9, e termina aqui no 19. Então, o que significa isso? Significa que esta parte em colchete não existe nos melhores manuscritos originais. Então, isso acrescenta. E a pessoa agora faz doutrina, não acrescenta. Não, está na Bíblia. Está na Bíblia, é verdade, nós temos que seguir. Nem tudo que está na Bíblia, querido, é para nós seguirmos. Ok? Ok, mas mesmo se existisse na Bíblia, isso não é para os nossos dias. Isso teria um propósito para aquela época, para aquela geração. Vamos ler aqui Mateus 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Veja, ele está aqui pregando o arrependimento porque estava próximo, estava perto dos dias dele, o reino dos céus. O reino dos céus estava para chegar naqueles dias. Então ele diz: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, está chegando, está perto. Por que ele diria isso? Para isso se cumprir há 2, 3, 4 mil anos depois? Ou sei lá, ninguém sabe quando isso vai se cumprir. Por que ele diria isso para aquelas pessoas daquela época, daquela geração? Ele diria isso? Esse negócio ia acontecer lá para muito tempo à frente. Aí no versículo 3 diz o seguinte: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor, faça veredas retas para ele. E olha o que diz Malaquias 3. Eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da vinda? Olha, João preparava as pessoas, pedindo que elas se arrependessem, exigindo que elas se arrependessem, porque o dia do Senhor está próximo. E quem? A pergunta é, mas
Quem suportará esse dia, o dia da vinda do reino, o dia de sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer, quando houver a parúzia, ou a parousia? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Então nós entendemos o quê? Que João estava preparando as pessoas. Por isso, João tinha que pregar para preparar o povo para o fim, para a parúzia. Por isso ele pregava uma mensagem de arrependimento. Por isso que ele pregava essa mensagem de arrependimento. Por isso que lá em Mateus 3, né, versículo 1 e 2, ele diz, Mateus 3, versículo 1 e 2, ele diz, e ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Versículo 5, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, ele disse, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que está próxima? Então, quando as pessoas vinham se batizar, se arrependendo, olha, se arrependa porque o reino está vindo, Jesus está vindo na sua parúzia, arrependam-se, arrependam-se. Mas quando vinha os saduceus, quando vinha, né, os fariseus, porque sabiam que essas pessoas religiosas estavam ali só para poder vigiar. E ele, quem te deu a ideia, quem vos deu a ideia de fugir da ira que está por vir, da ira vindoura? Vocês não vão escapar dessa ira. Aí ele diz para os fariseus, olha, deem fruto que mostre um arrependimento. Vocês só falam, mas o seu agir é diferente, o seu agir é diferente do que você fala. Mostrem frutos, verdadeiros frutos de arrependimento. Não venha a mim só para se batizar, para fugir da ira. Não, a ira de Deus virá. E quem não se arrepender de fato, queimará como palha. Aí no versículo 10 diz, olha, o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Ou seja, todos aqueles que não se arrependerem de fato, que é o fruto do arrependimento, será cortado e lançado no fogo. Que fogo é esse, pessoal? Era o fogo que viria sobre Jerusalém. Era o juízo de Deus que vinha sobre aquela nação. No versículo 11 ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a religião diz que você tenha que buscar Espírito Santo, que você... Olha, tinha até cultos, né? O batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo é uma coisa espetacular. A religião nos dizia, olha, você tem que buscar o batismo com fogo. O batismo é algo que todo ser humano precisa ter, é uma marca de Deus, né? E fazíamos vigílias e cultos específicos, quarta-feira do Espírito Santo, na tentativa de buscar o batismo com fogo. Meu irmão, e a gente nem sabia o que era isso. Foi assim com você também? Eu sei que foi. Aí no 12, ele traz a pá em sua mão, e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então, do que está falando? De dois grupos. Grupos que se arrependeram e foram guardados daquela tribulação, daquele dia que iria chegar, e um grupo que não se arrependem e será lançado no fogo, ou queimará junto com a cidade. Passará por toda aquela tribulação. Malaquias 4 diz o seguinte, pois certamente vem o dia, arde como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. Que palha? A mesma palha lá que João disse que ele ia separar o trigo da palha. A palha será lançada no fogo, queimará como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles. Essas pessoas arrogantes, pessoas que não se arrependem, diz o Senhor dos Exércitos. Nem a raiz, nem galho algum
sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e soltarão como bezerros soltos no curral. Então veja, João estava ali cumprindo Malaquias também e anunciando e preparando o caminho para quem? Para Jesus fazer o quê? Para Jesus morrer na cruz? E preparando o caminho para a vinda de Cristo, para a parúzia de Cristo. Então essa é a relação do batismo nas águas e o batismo com fogo com a queda de Jerusalém. O batismo nas águas não é um ritual de iniciação para entrarmos numa religião. Isso foi criado. Se você não fizer isso, você não é salvo. Mas, na essência, na verdade, o batismo nas águas foi justamente a preparação para o fim, para a parúzia. Ok, meus queridos? Estou deixando para você aqui um vídeo para você assistir depois desse. Ok, meu querido? Olha, graça e paz. Vamos que vamos. Tamo junto.